Muito bem, abram as suas Bíblias a Mateus capítulo 1. Hoje pela manhã nós vamos olhar aqui uma genealogia, muitos nomes e umas lições importantes que o Senhor tem para nós aqui nesta manhã, através deste texto da Santa Palavra do Senhor. Então, Mateus capítulo 1, a partir do versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá. Perez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruti gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acaz a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Oremos. Senhor, nós temos lido aqui um número grande de nomes de seres humanos, e a tua palavra diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Então, demonstre, Senhor, esta utilidade da tua santa palavra, nos instruindo através da mesma nesta manhã. E nós rogamos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quer pegar o mapa aí e trazer para cá, por favor? Alessandro, você quer segurar aqui? Não estava no momento que eu chamei, mas você pode segurar e o Caleb cuida lá da cá. Especialmente o que nós queremos entender é que genealogia nos identifica com história real. Cada um de vocês tem pai e mãe, seus pais tiveram pais também, e volta aí para seus avós, seus bisavós, seus tataravós e assim por diante. E então
eu quero apontar para vocês aqui, nesta manhã, que em termos da história humana, você pode, em termos rápidos, dizer que, voltando mais para cá, e talvez dá para levantar um pouco mais isso. Pois bem, aqui você tem o tempo de Cristo. 2000 anos atrás, nós estamos no ano 2022, é conhecido por isso, é compreender que a história humana se marca em relação à pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo divide o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Agora, o tempo de Cristo até o tempo da criação são essencialmente 4.000 anos. E esses 4.000 anos, se você quer ver o meio disto, seria o tempo de Abraão, que viveu 2.000 anos antes de Cristo. E então a maioria do tempo da história bíblica são durante esses 2.000 anos aqui. E esses 2.000 anos se divide mais ou menos em termos de Davi, está aqui 1.000 anos antes de Cristo. Vocês vão notar aí que no primeiro versículo diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, aqui 2.000 anos antes de Cristo, filho de Davi, 1.000 anos antes de Cristo. Ok? Então, vocês podem ver que o livro de Gênesis cobre mais de 2.000 anos de tempo, porque vai até além de Abraão, incluía então Isaac, Jacó, José. Então, Gênesis cobre esse mais de 2.000 anos de passagem de tempo. Ok, obrigado pela ajuda aí, pode sentar. Vamos agora ao texto bíblico, e nós queremos tratar então do seguinte: por que então incluir a genealogia aqui na introdução da história de Jesus Cristo? Primeiramente, para identificar Jesus como um ser humano. Ele teve pai, no sentido de pai de criação, e mãe. Nós vamos tratar um pouco mais disso mais para frente. Mas ele tem antepassados como seres humanos. Uma segunda coisa importante quanto a isso é identificar ele com seres humanos que são pecadores. Desta lista toda aqui, talvez a gente destacaria algumas pessoas como sendo grandes pecadores. Por exemplo, Tamar se prostituiu lá no versículo 3. Raabe, lá no versículo 5, foi conhecida como uma que originalmente, pelo menos, era prostituta. Lá no versículo 6, Davi adulterou com Batseba e gerou dela Salomão. A gente podia pensar no versículo 10 de Manassés, que todos os reis de Israel reinou 55 anos e foi o pior de todos os reis de Judá. Então, esta lista dos antepassados de Jesus, então, identifica ele com pecadores.
Mas, na verdade, todos são pecadores, porque todos estes são descendentes de Adão e Eva. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz: porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, Jesus sabe o que é ser tentado como um ser humano. Ele foi tentado em todas as coisas, como nós somos, mas ele sempre venceu. Graças a Deus por isso. Né? E isso seria absolutamente necessário, porque ele, para ser nosso Salvador, precisava de ter feito a obediência à lei de Deus, à lei do seu Pai. E terceiro, identifica Jesus como o prometido rei de Israel. E nós vamos desenvolver algumas coisas em relação a essa parte no desenrolar da história aqui. Mas vamos voltar então para o primeiro versículo, onde diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Algumas pessoas gostam de pegar este versículo e dizer: está vendo? A Bíblia às vezes diz que alguém é filho de alguém e obviamente passa muitas gerações no meio aí. Nesse caso, o próprio contexto passa a mostrar muitas gerações entre Abraão e Davi, e muitas gerações entre Davi e Cristo. Então, esse texto não significa, porém, que lá nas genealogias de, por exemplo, Gênesis capítulo 11, onde trata dos descendentes de Noé até Abraão, não significa que nós podemos meter mais gente lá, ou em Gênesis capítulo 5, entre Adão e Noé, que a gente pode meter mais gente lá, porque lá é diferente. Lá diz que cada um viveu, Adão viveu, por exemplo, 130 anos e gerou 7. E que depois 7 viveu tantos anos e gerou outro filho. Lá, se os números significam qualquer coisa, não pode meter outra geração lá. Ok. Então, nota bem que são destacadas duas pessoas aqui. Essas duas pessoas são, então, Abraão e Davi. E nós vamos querer desenvolver umas coisas em cima disto. Por que estes nomes são destacados? Primeiramente, isso tem a ver com a história de Israel. E na história de Israel, esses dois homens são de muita importância. Sim, tem Moisés, e se tivéssemos o mapa aqui, em termos da passagem do tempo, Moisés vem onde? Vem entre Abraão e Davi. Foi ele que foi um instrumento de Deus em nos dar os primeiros 5 livros da Bíblia. Mas Moisés não fez parte da linhagem de Cristo aqui, não fez parte da linhagem de Cristo, e por isso ele não é mencionado aqui na genealogia.
Esses dois nomes então são mencionados aqui no começo e depois cada um na sua posição no grupo. A estes dois, o Senhor fez promessas quanto à sua descendência. E é por isso que são mencionados aqui. Aqui por um, o Senhor está mostrando que Ele cumpre as suas promessas e que o cumprimento dessas promessas estão na pessoa de Cristo. E outra coisa é, Ele cumpre as suas promessas apesar dos pecados e fracassos dos homens. Isso é importante a gente a enfatizar. Deus cumpre aquilo que Ele promete, mesmo que o homem, o instrumento pela qual ele chega no seu destino, mesmo que este fracasse. Vamos olhar então um pouco quanto a Abraão. É mencionado no versículo 2 que Abraão gerou a Isaac. Em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2 especialmente, quero mencionar, são promessas que Deus fez a Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Houve uma ordem aqui e, no caso, Abraão fez o que Deus ordenou. Ele fez isso pela fé, Deus falou e ele agiu em obediência ao que o Senhor mandou. Aí vem promessa do Senhor: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma benção. Nota bem que a promessa envolveu: de ti, Abraão, eu vou fazer uma grande nação. Eu não me lembrei de fazer conta de quantos descendentes eu e a Eliana temos, mas se temos 10 filhos, se nós temos 28 netos e 5 bisnetos, já dá um bocadinho de gente. Mas, e isso durante os nossos aproximadamente 70 anos, mas isso já dá uma nação? Nem perto, né? Mas eu quero que você saiba que o começo foi bem devagar. Abraão, em termos de contagem para o estabelecimento da nação de Israel, teve um filho, Isaac. E esse Isaac então teve gêmeos, dos quais o escolhido foi um, que foi Jacó. E entre esse tempo de Abraão escolhido e Jacó começar a ter filhos, passou-se 150 anos, mais do que o dobro no tempo da minha vida e da vida da minha querida. Então o começo foi não muito esperançoso quanto a se tornar uma grande nação, não. Isso lembra, nós estamos falando só em 4.000 anos atrás, no tempo quando Deus chamou Abraão. Então, as coisas de Deus às vezes começam lento, tá? Mas porque começa lento significa que Deus não cumpriu o que prometeu? E às vezes até passa tempo e, como no caso de Abraão e Sara, a gente começa
como criança e não pode ter filho. Chega o tempo quando pode. E aí esse tempo passa e não pode ter filho mais. E com Sara tinha passado esse tempo quando não podia mais ter filho. Mas Deus é Deus. Ele prometeu que ela teria filho e no tempo de Deus teve. Agora, versículo 2 diz: Abraão gerou Isaac e Isaac a Jacó. Com Jacó a coisa começou a se multiplicar um pouco mais ligeiro. Ele teve 12 filhos e filhas também. Nós não sabemos quantas filhas, tem um que tem nome. Mas é mencionado aqui que Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Não é mencionado no restante do texto que estes homens tiveram mais do que o filho mencionado. Aqui com Jacó é mencionado porque os 12 filhos masculinos que ele teve se tornaram aqueles que deram nome às 12 tribos de Israel. É por isso que são mencionados aqui, que eram importantes nesse sentido. Então o texto continua dizendo: Judá gerou de Tamar a Perez e a Zera. Aliás, ele teve outros 3 filhos antes disto, com a sua esposa. Destes 3 filhos, os primeiros 2 casaram-se com Tamar, eram tão maus que Deus os matou, e ela então se fez de prostituta e teve com seu sogro estes 2 filhos. Então dá para ver nisto que eram mesmo pecadores, mas Deus tinha plano de por meio destes nasceu o seu filho, Jesus Cristo. Eu não vou ler e destacar a história em termos de todos, mas vamos passar então para o versículo 5. Salmão gerou a de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Boaz então é mencionado no livro de Ruth, e foi um homem justo, não que ele não fosse pecador, mas um justificado pela fé no Senhor. E aí vamos enfatizar um pouco mais o versículo 6 aqui. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi. Nota bem que Davi então é destacado como sendo rei. Ele foi o único dessa lista que foi rei? Não. Teve diversos outros reis também, inclusive o filho dele, Salomão, foi rei também. Mas por que destacar a questão de rei? Eu quero tratar um pouco disto, dizendo que, voltando para Abraão, em Gênesis capítulo 17, versículo 6, Deus falando outra vez mais tarde com Abraão, disse: far-te-ei fecundo extraordinária
extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Até a Abraão foi dito: você vai ser antepassado de reis. Então, já foi prometido a Abraão reis, e mais tarde, quanto a Davi, foi prometido o mesmo. Em Atos capítulo 13, versículo 22, Paulo pregando na primeira viagem missionária, diz: e tendo tirado a este, levantou, referindo a Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Especificamente, então, quanto a Davi, Deus prometeu a ele em 2 Samuel, capítulo 7, vou ler aqui os versículos 3 e 16. E nota a parte aqui que refere a reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Reino, né? E para sempre. E versículo 16: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu reino será estabelecido para sempre. Agora, vamos conversar um pouco sobre esta questão do reino ser estabelecido para sempre. Em Isaías capítulo 2, versículos 2 a 4, diz: nos últimos dias, Isaías já vem uns 300 anos depois de Davi. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Leis são importantes, definem o que é mal, como também o que é bom. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em rédeas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Agora, deixa eu perguntar uma coisa importante aqui. Quando foi o tempo quando as nações estiveram em paz uma com a outra e que pegaram os instrumentos de guerra e delas fizeram instrumentos para a agricultura? Eu estou falando sobre essas coisas a fim de que você compreenda
que mesmo que nas escolas não lhe ensinem história, mas história é muito importante, especialmente à luz da revelação bíblica, para que a gente compreenda quem é Deus, o que Ele tem feito através da passagem do tempo. Você e eu não estamos aqui simplesmente totalmente desligados do que passou antes de nós. É importante que a gente compreenda a história, mas para quem quer promover o programa satânico, não importa a história. Por isso, outras coisas são ensinadas no lugar disto nos nossos dias. Mas Deus prometeu que viria o tempo quando a guerra iria cessar. Então, quanto ao reino de Deus, você precisa compreender que há dois aspectos a serem considerados, levados em conta. Há, primeiramente, o sentido do universo, em que o reino de Deus inclui o universo todo. Em Daniel capítulo 4, o grande rei Nabucodonosor, que veio aí 400 anos depois de Davi, já uns 600 anos antes de Cristo, ele teve um sonho de uma grande árvore e foi mandado cortar essa grande árvore, mas deixado o tronco. E o rei se perturbou, qual era o sentido deste sonho, e Daniel é trazido lá para interpretar o significado do sonho. E no versículo 14 de Daniel 4, Daniel diz o seguinte: esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os videntes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Deus declarou aqui, então, para o homem mais poderoso que existia na terra, na época, o homem que não dava contas a um congresso ou um tribunal de justiça federal, ele não dava contas a ninguém. Ele mandava matar quem queria, ele também elevava a quem queria. E Deus diz: você precisa aprender que você não é Deus, que tem um maior do que você. E Deus então tirou dele o juízo, e ele passou a comer capim, aí lavando chuva e sol por 7 anos, e depois de humilhá-lo, Deus então restaurou o reino a ele, porque afinal de contas o reino do universo pertence a ele. Ele coloca a quem ele quiser, que aliás deve nos encorajar, compreendendo a soberania de Deus em tempos muito confusos quanto à autoridade aqui no Brasil. É bom lembrar que tem um rei do universo, e ele pode até salvar um Nabucodonosor, como eu creio que ele fez lá em Daniel capítulo 4. Então
não pense que qualquer um dos mais poderosos e que se fazem de Deus aqui no Brasil, não pense que eles não poderiam ser salvos, não, porque Deus pode salvar. E nós cumprimos a nossa parte em orar a este fim. E o interessante é que depois de 7 anos vivendo aí como um bicho, Deus levantou ele de novo para governar, que é grande milagre também, né? Que um homem que viveu aí como um animal, um doido, passar 7 anos desse jeito, não é pouco tempo, não, é muito tempo. E aí voltar a governar o império, deve ser uma coisa de Deus mesmo, né? Mas se lembra que eu disse, nós precisamos pensar em reino em termos de duas coisas. Não somente o reino universal, mas também um reino terrestre de Cristo, que no caso por 1000 anos aqui na terra. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 6, para ganhar tempo aqui, nós vamos só destacar uma parte deste texto. Diz lá, no tempo quando Satanás é preso, e parece que ele está preso agora. Tem alguém andando por aí enganando, e Satanás é mestre da mentira, então ele anda solto, ele não está preso ainda não. E aí, Apocalipse 20, e versículo 4 diz, e viveram e reinaram com Cristo, né? Não é reinando sozinho não, Cristo reinando durante 1000 anos. E ele pulando para o versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário serão sacerdotes de Cristo, de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então, não somente a Bíblia fala em termos de reino do universo todo, mas também especificamente Cristo reinando por 1000 anos e aqui na terra, lá centralizado em Israel. Então, o que eu gostaria de destacar aqui é que nós vejamos que o pecado humano e todos estes da lista em Mateus capítulo 1, por serem seres humanos, eram pecadores. Mesmo o exílio, que é mencionado a partir do versículo 12, onde Deus fez muita promessa ao povo, mas ele disse que teria consequência quanto aos seus pecados, e seria exílio, mas o exílio também não impediu Deus a cumprir a sua promessa de enviar a Cristo na sua primeira vinda. E eu quero dizer então que, semelhantemente à rejeição de Cristo pelos judeus, que culminou na sua crucificação, esses então vão impedir que suas promessas quanto a Cristo reinar na sua segunda vinda em justiça, a rejeição dos judeus, a crucificação de Cristo significa que Deus não vai cumprir
Cristo vir reinar? Tudo bem. Todo o pecado humano no passado não impediu que Deus literalmente cumprisse o que Ele prometeu. E por isso nós podemos confiar, devemos confiar que Deus é soberano. Ele planejou por meio desta genealogia aquilo que queremos agora pular para o versículo 16. Aliás, só ligeirinho, aí no versículo 12, antes disto, eu fiz a pergunta, depois do exílio, no Velho Testamento nós temos algum desses nomes registrado lá no Velho Testamento, e é possível que lá no versículo 12, depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel a Zorobabel. É possível que o Zorobabel, mencionado como governador no livro de Ageu, é possível que seja, e até num certo sentido faria sentido, da descendência real, ele se tornar o governador. Mas é importante você compreender que nesse período do final do exílio, que no caso em 536 a.C., então foi feito o decreto que os judeus poderiam voltar para a sua terra. A partir daquele tempo, então, não teve descendente que continuou governando como rei, ok? Eu quero ter cuidado aqui quanto a o que eu digo. Se lembra que todo aquele tempo depois do exílio, o povo de Israel estavam debaixo do poder de outra nação. Eles não tinham independência de simplesmente estabelecer quem quisesse governando sobre eles. Primeiramente, no retorno era os medo-persas, depois disto veio os gregos, e depois disto veio os romanos, e durante todo esse tempo, por exemplo, o rei Herodes, nos tempos de Jesus, Herodes era da descendência de Davi? Não era. E no caso, o que estou dizendo é, Israel não tinha sua independência total durante esse tempo, não. Então, é por isso que eu quis destacar que, em termos da Bíblia, tem o reino universal de Cristo, em que em todas as épocas ele domina, mas a Bíblia também fala da questão de um reino milenar, ou de 1000 anos, lá em Apocalipse capítulo 20, menciona especificamente o tempo, mas diversos textos no Velho Testamento também descrevem como será nesse tempo. Então, quando
quando diz que vai ter descendente para sempre, essa ausência de descendente de Davi, nós precisamos compreender no sentido de que uma ausência temporária não significa que Deus deixou de cumprir o que Ele promete. Nem sempre todo na Bíblia significa todo, nem sempre significa que não haja um intervalo aí quando não tem um descendente literalmente governando o país. Eu espero que não fiz uma confusão na sua cabeça aí. Eu quero que a gente compreenda que em cada parte nós temos que interpretar a Bíblia conforme o contexto daquela palavra. Agora, finalizando, então, eu quero ir lá para o versículo 16, onde tem a parte crucial. E Jacó gerou a José. A gente esperaria, então, em termos da sequência, que dissesse que José gerou a Jesus. Mas não é assim que diz. Né? Diz, Jacó gerou a Jesus, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Jesus nasceu de José, em termos de geração, não. E Deus permitindo, nós vamos ver mais sobre isso no texto que segue no próximo domingo. Mas em Gálatas capítulo 4, versículo 4, mostra o seguinte: vindo porém a plenitude do tempo, o tempo de Deus, Deus enviou seu Filho, Jesus, nascido não de homem, mas de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Cada um de vocês aqui é filho de um homem e de uma mulher, não é? E apesar do mundo em que a gente vive, onde querem acabar com isso, a realidade é essa: todos nós temos pai e mãe. Pode não ter conhecido, mas podem ter sido rebeldes contra Deus e vivido fora do plano dele, mas todos nós tivemos um pai e uma mãe. Mas no caso, essa geração, e vocês que são jovens ainda e não têm filho, mas você tendo filho, você passa para o filho o quê? Uma natureza pecaminosa, rebelde contra o Senhor. Todos nós nascemos espiritualmente mortos. E Cristo veio para resolver esse problema. Ele não nasceu gerado por José. Jesus nasceu da Maria. Não que ela não fosse pecadora também, porque era, mas ele foi gerado por Deus e se tornou um ser humano. A gente vem estudando o Evangelho de João, e no Evangelho de João nós temos
dito várias vezes que os homens viram ele como um homem, não é? A dificuldade do ser humano que viu Jesus andando aqui na terra foi acreditar que ele pudesse ser Deus também. Porque Deus, sendo Deus e gozando a coisa boa do céu, se tornaria um ser humano para vir aqui a esse mundo e ser rejeitado e até crucificado. Para nós faz sentido? Para nós seria grande burrice. É por isso que 1 Coríntios 1 diz que para o mundo a pregação da cruz é loucura. Mas é compreender que, como diz logo em sequência, em Mateus 1:21, ela, Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Uma linhagem totalmente de pecadores, antepassados de Jesus. Ele veio aqui se identificar com pecadores, não se tornando um pecador também, mas para salvar pecadores. Ele tinha salvado alguns desses, a linhagem anterior, soberanamente, como ele quis, mas ele teria que vir sofrer e morrer na cruz, que é onde o livro de Mateus pede a você é ser minhas, o quê? Testemunhas. Ok. Então, em conclusão, desde a eternidade passada até antes da fundação do mundo, o Senhor tinha os seus eleitos. Pois bem, com isso concluímos esta mensagem da palavra do Senhor. Vamos lembrar que na quarta-feira nós separamos tempo de estudo da palavra e a oração, e vamos estar orando também aqueles que estão de viagem. Eu sei que o André e a Carol estão lá na Chapada, especialmente evangelizar a família dela. A irmã e a Ritinha estão lá em Santo Antônio de Jesus, levar o evangelho à família dela. O Diego e a Milena estão aqui em Salvador, mas evangelizar, se me lembro direito, a família dele. Então vamos estar orando uns pelos outros nestes dias, que o nome do Senhor seja exaltado através do nosso testemunho. Muito obrigado, Senhor, então, por este tempo reunidos aqui nesta manhã. E que assim o Teu nome seja honrado e glorificado através das nossas vidas. Nós temos estudado aqui nessa manhã um pouco sobre o grande plano do Senhor quanto ao Senhor ser o Rei do universo. Mas como isto também se executa na vida de pessoas individualmente e até como nação, na nação escolhida pelo Senhor de Israel, por meio da qual o Senhor nos deu a Tua lei, na Bíblia Sagrada, e o Rei Jesus Cristo também. O Salvador que veio a nos libertar
da escravidão aos nossos pecados, nosso egoísmo. Te louvamos por isso. Assim nós rogamos no nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós assim vivamos por aquele que nos comprou a tão grande preço nessa semana. Amém, Senhor.